Sabe, Star Trek sempre nos vendeu a ideia de um futuro brilhante, né? Mas, vamos combinar, de vez em quando, a série simplesmente destrói a gente por dentro. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar aqui. Porque esses momentos que partem nosso coração são, no fundo, o que faz Star Trek ser, bom, Star Trek. Pois é exatamente essa a lógica. A franquia consegue fazer a gente se importar, se apegar de verdade a esses personagens, a esse universo. E aí, ela usa isso para dar aquele soco no estômago. E o mais doido é que essa dor que a gente sente não é um defeito da história. Pelo contrário, é o maior sinal de que a narrativa deu certo, de que funcionou. O que nos leva a um ponto bem importante. A dor em Star Trek nunca é à toa. Sabe, ela tá ali por um motivo. É uma ferramenta super poderosa dos roteiristas para dar mais peso, mais significado para aquela mensagem principal da série, que é de esperança. E para começar a entender essa dor, vamos falar de uma das formas mais clássicas e talvez mais agonizantes de sofrimento em Star Trek, o sacrifício. Aquela ideia de abrir mão de tudo pelo bem maior, uma escolha que pode até salvar o universo, mas que no processo pode destruir uma pessoa por dentro. Essa é a filosofia vulcana, né? As necessidades de muitos superam as necessidades de poucos. No papel parece perfeito, super lógico. O problema é quando você tem que decidir quem são os poucos. Aí a coisa fica pessoal, fica devastadora. E um exemplo clássico disso é o dilema da Edith Keeler. Olha só que cascata de tragédia. O McCoy, sem querer, salva a vida dela. Isso causa um efeito dominó. O pacifismo dela acaba atrasando a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra, os nazistas vencem e a Federação simplesmente deixa de existir. E aí sobra pro Kirk. Ele, que se apaixonou pela Edith, precisa tomar a decisão de deixar ela morrer para consertar a linha do tempo. Ele tem que segurar o McCoy e assistir a mulher que ele ama ser atropelada. É uma dor que é, ao mesmo tempo, cósmica e terrivelmente pessoal. Mas olha, não são só os humanos que fazem esses sacrifícios, não. O Data, por exemplo, partiu nosso coração 2 vezes. A primeira vez, lá em Nemesis, foi aquele sacrifício clássico, sabe? Explosivo, repentino, para salvar a tripulação. Heróico. Já a segunda vez, em Picard, foi diferente. Foi uma escolha, uma decisão calma, consciente, de finalmente ter uma experiência mortal, de ter um fim. Era a busca da vida inteira dele, né? Ser mais humano. E ele conseguiu da forma mais poética e triste possível. Até agora a gente falou muito de sacrifício, de escolha, mas e quando a perda não é uma escolha? Quando ela simplesmente acontece? Aí a gente entra no peso do comando, porque a cadeira do capitão, meu amigo, pode ser o lugar mais solitário do universo, principalmente quando a tragédia bate na porta e quebra até o líder mais durão. E não tem exemplo mais forte disso do que esse grito do Kirk. Seu bastardo Klingon, você matou meu filho. É visceral, é puro instinto. É o momento em que aquele almirante James T. Kirk, a lenda, simplesmente desaba. A morte do filho dele, o David, não teve nada de heróico. Foi brutal, foi rápida, foi sem sentido nenhum. E isso quebra o Kirk de um jeito que a gente nunca tinha visto antes. E fazendo um contraste total com essa explosão de raiva do Kirk, a gente tem o luto do Capitão Sisko. Depois que a Jade e a Dax morrem, ele não grita, ele não explode. Pelo contrário, ele vai pro quarto dele e conversa com o caixão dela. Ele tá implorando por ajuda, por um conselho pra amiga que não pode mais responder. Ele tá completamente perdido, questionando a fé dele nos profetas, questionando tudo. É uma dor silenciosa, introspectiva, mas que destrói do mesmo jeito. Mas nem toda dor em Star Trek vem da morte, né? Às vezes, a ferida que mais dói, que deixa a cicatriz mais profunda, é a da traição. É quando uma amizade, uma relação de confiança é quebrada. E aí começa aquela luta para tentar, quem sabe, consertar as coisas. E o caso da Rolaren com o Picard é o exemplo perfeito disso. Para quem não lembra, a Hal era meio que a protegida do Picard em A Nova Geração. Ele era o mentor dela. E aí ela trai a confiança dele, deserto para se juntar aos Maquis. Isso machucou o Picard de verdade. Anos se passam, ela é presa, depois recrutada pela inteligência da frota, até que, na série do Picard, eles se reencontram. E claro, todo esse passado vem junto com eles. E nesse reencontro, que acaba sendo a última missão dela, a Rolaren, prestes a morrer, só quer uma coisa. Ela diz para o Picard: "Eu só queria que você me visse." O que ela quer dizer com isso? Ela quer que ele entenda o porquê dela ter feito o que fez. Que ela veja não só como uma traidora, mas como uma pessoa inteira que ela se tornou por causa daquelas escolhas. E aí vem o golpe de misericórdia. O Picard, completamente devastado, responde: "Ho, eu vejo você." Ele finalmente dá a ela aquela validação, aquele perdão que ela buscou por tanto tempo. Só que, segundos antes dela se sacrificar e ele a perder para sempre.
É uma reconciliação que chega tarde demais e por isso dói tanto. Saindo um pouco das pessoas, vamos falar de um outro tipo de luto. O luto por um lugar, por um lar. E, convenhamos, em toda a história de Star Trek, teve algum lar mais icônico, mais amado do que a nave Enterprise? A Enterprise não era só um monte de metal voando pelo espaço. Ela era um personagem. Ela estava lá desde os primeiros rascunhos do Gene Roddenberry, apareceu em todos os episódios da série original, foi a estrela dos filmes. Para os fãs, para a própria tripulação, ela era tão importante quanto qualquer pessoa ali. Por isso que quando o Kirk dá a ordem de autodestruição e a procura de Spock, a gente não está vendo só uma nave explodindo. A gente está vendo um personagem querido morrer. É a morte de uma lenda. E falando em tripulação original, tem um dos momentos mais quietinhos e talvez por isso um dos mais tristes de toda a franquia. É no episódio de A Nova Geração, quando eles encontram o Scott. Só que não é o engenheiro gente boa e feliz que a gente conhecia. Ele foi resgatado décadas no futuro e acredita que é o último sobrevivente da tripulação dele. Ele tá completamente sozinho. E o que ele faz? Ele vai até o holodeck e pede para o computador recriar a ponte da Enterprise antiga, a ponte dele. Ele senta na cadeira do engenheiro, serve uma bebida e faz um brinde silencioso. Um brinde a vocês, rapazes. Ele está brindando aos amigos que ele acha que estão todos mortos. É um momento de solidão pura, de um luto pesado que, nossa, é de cortar o coração. Então, ok, a gente revisitou tudo isso. Sacrifício, luto, traição, despedida, é muita dor. A pergunta que fica é, por que a gente gosta disso? Por que esses momentos tristes são tão importantes para a gente como fã? É uma pergunta meio esquisita se a gente parar para pensar, né? Por que a gente vai atrás de histórias que, a gente sabe, vão nos deixar tristes? A resposta para isso, pelo menos no contexto de Star Trek, revela qual é a verdadeira alma da franquia. E a resposta é esta. Em Star Trek, um coração partido não é o fim da história, é o preço da esperança. A gente valoriza esses momentos de dor porque são eles que dão peso, que dão verdade para a visão otimista da série. A esperança em Star Trek não é uma coisa fácil, não é de graça. A paz tem um custo. E a alegria só é tão boa porque a gente conhece a tristeza. São esses corações partidos que fazem aquele futuro melhor não ser só um sonho bonito, mas algo que foi conquistado, algo pelo qual valeu a pena lutar.